E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje? Hoje teremos o quê? A atualização na playlist Mamão com Açúcar. Pra quem não sabe, a playlist Mamão com Açúcar é só de histórias doces, love, de maridos, namorados, etc., apaixonados fielmente pela sua parceira. Essa história é muito engraçada, muito bacana, não é nada do que a gente pensa no começo, né? No final tudo é explicado, tudo é colocado devidamente no seu lugar. E no final também, no último capítulo, teremos o ponto de vista do protagonista. A história é narrada pela visão da protagonista e no final teremos o ponto de vista do homem. No final ele explica. Eu não vou ficar falando porque eu vou dar spoiler. E aí o que acontece? Vocês vão ficar com raiva porque eu vou falar o que vai acontecer na história. Eu sou bem boca de sacola nesse nível, né? Já é segunda-feira, vocês já têm a opção de ipar de novo o vídeo, tá? Pra quem não sabe, ipar assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça, 3 vezes na semana. E essa é uma opção que o YouTube dá pra você mostrar que gosta dos canais, tá bom? Eu espero que vocês gostem da história. Essa semana teremos o quê? Teremos bastante atualização de casos de família, história de recomeço, superação, tá bom? Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Tenho lutado contra um impulso incomum de morder as pessoas desde que me lembro. Felizmente, meu melhor amigo de infância sempre esteve mais do que disposto a se oferecer quando meus impulsos ficavam avassaladores. Quando éramos crianças, eram os pulsos dele. Conforme fomos crescendo, isso foi mudando lentamente para os ombros e o pescoço. Você não acha que ele odeia isso completamente? Um dia, logo depois de terminar minha dose, uma voz mecânica e robótica surgiu de repente dentro da minha cabeça. Olhe como as sobrancelhas dele estão franzidas, como a respiração dele está ofegante. Ele está praticamente chorando de tanto nojo. Olhei para baixo. De fato, os cílios de Ethan estavam levemente úmidos. Sua cabeça estava baixa, e os nós dos dedos estavam tão apertados que haviam ficado completamente brancos pelo esforço. Ele claramente está desconfortável com sua saliva nojenta, mas ainda assim não te afastou. O protagonista masculino é gentil demais. Foi então que descobri que meu melhor amigo de infância era o protagonista masculino de uma história, mas eu não era a protagonista feminina. Se você não abandonar esse hábito de morder logo, espere até a nova garota chegar. Quando ela tomar o seu lugar, a única coisa que restará para você mastigar será uma costeleta de porco fria. E assim, comecei a tentar abandonar um mau hábito que Ethan havia permitido por mais de uma década. Na próxima vez que o desejo veio com força, meu parceiro de laboratório gentilmente estendeu o braço para mim. Não guarde isso para você. Você pode usar meu braço. Eu estava prestes a abaixar a cabeça quando vi meu melhor amigo de infância parado não muito longe, com o rosto pálido como a morte. Quando aquela voz mecânica e zombeteira ecoou pela primeira vez na minha mente, eu tinha acabado de levantar a cabeça do ombro de Ethan. Melhor? A voz dele estava assustadoramente rouca. Por um instante, nem parecia a voz do Ethan. Sim. Assenti levemente, o que apenas fez a voz na minha cabeça zombar ainda mais alto. Estou falando com você. Você me ouviu, seu NPC sem cérebro? Você não acha que ele odeia isso completamente? Franzi a testa e respondi mentalmente. Odeia? Fazemos isso desde pequenos, e Ethan nunca disse que não queria. Ao perceber que eu realmente conseguia ouvi-lo, o sistema ficou instantaneamente animado. Dan, o protagonista masculino, é incrivelmente gentil, bondoso e de fala mansa. Existem coisas que ele é educado demais para dizer em voz alta, mas você é uma completa cabeça dura que não sabe interpretar o ambiente. Olhe como as sobrancelhas dele estão franzidas, como a respiração dele está ofegante. Você praticamente o deixou tão enojado que ele está chorando. Olhei para baixo. Os cílios de Ethan realmente estavam cobertos por pequenas gotas de umidade. Com a cabeça baixa, ele puxou silenciosamente a gola da roupa para cima, cobrindo as marcas avermelhadas e tênues dos meus dentes em sua pele. Só então percebi que seus nós dos dedos estavam tão contraídos que haviam ficado brancos pelo esforço. Como se sentisse meu olhar, Ethan levantou os olhos para mim. O que aconteceu? Não foi suficiente? Sua maçã de Adão se moveu. Seus cílios ainda estavam úmidos nas pontas, como se estivesse suportando algo completamente insuportável. Eu o encarei em silêncio, minha mente uma bagunça enquanto o sistema continuava tagarelando. Ele está literalmente morrendo de nojo por causa da sua saliva nojenta, mas ainda assim não te afastou. O protagonista masculino é gentil demais. Olhe o que você fez com o pobre coitado. Você foi um pitbull em uma vida passada. Quem sai por aí mordendo pessoas assim? Encolhi os dedos, sentindo uma pontada de dor. Eu nem mordi forte. O sistema zombou, completamente indiferente. O problema não é o quanto você mordeu. O problema é que vocês dois já são adultos, mas ainda estão mordendo pessoas aleatoriamente, e ainda por cima fazendo isso com o protagonista masculino. Você não é a protagonista feminina. Basicamente está roubando o lugar de outra pessoa, sabia disso? Ao perceber que eu havia perdido contato com a realidade e entrado em um transe, Ethan acenou com a mão na frente do meu rosto. Chloe? Reunindo meus pensamentos, forcei uma risada sem graça. Obrigada, Ethan. Eu me sinto muito melhor agora. Acho que vou para casa. Ele se sentou na beirada da cama, olhando para o cobertor sobre o colo. Depois de alguns segundos em silêncio, assentiu lentamente. Tudo bem.
Então não vou te acompanhar até a saída. O sistema imediatamente começou a traduzir o que ele realmente queria dizer. Sim, é melhor você ir embora. Ele fica irritado só de olhar para você por mais um segundo. Ele nem se dá ao trabalho de mostrar a porta. Só quer que você desapareça da vista dele o mais rápido possível, e você nem consegue entender a indireta. Esse sistema realmente tinha uma boca suja. Evitando completamente o olhar de Ethan, levantei-me e comecei a caminhar para casa. Durante todo o caminho de volta, o sistema não parou de falar. Graças ao seu discurso incessante, finalmente compreendi a realidade da minha situação. Eu vivia dentro de um romance escolar. Meu melhor amigo de infância, Ethan, era o protagonista masculino dessa história. Quanto à protagonista feminina, ela era uma estudante transferida que chegaria do nada muito em breve. O sistema parecia se divertir com o meu sofrimento. Escute bem, NPC. Você precisa ficar longe do protagonista masculino. Só porque ele mandou você ir até ele sempre que sua condição piorasse, não significa que você deveria fazer isso desde o jardim de infância até o ensino médio. Você não percebe que ele foi educado demais para te rejeitar? Se você não abandonar esse hábito de morder logo, espere até a nova garota chegar. Quando ela ocupar o lugar dela, você terá que encontrar outra forma de lidar com isso. Meu humor nunca tinha estado tão ruim. Normalmente conseguir minha dose me deixava satisfeita, mas hoje era diferente. Tenho essa fixação por mordidas desde criança. Antes mesmo de eu ter a chance de contar aos meus pais, Ethan descobriu. Na pré-escola, ele segurou meu pulso gordinho, completamente decidido a me levar até a professora. Chloe, quem te mordeu? Me diga, eu vou bater neles. Olhei para o pulso marcado pelos dentes, tentando ao máximo me encolher. Fui eu que fiz. Eu não sabia como explicar, mas meus dentes sempre pareciam inquietos. Era uma coceira que começava na mandíbula e ia direto para o coração, uma sensação tão intensa que chegava a me dar vontade de chorar. Mas eu não tive coragem de contar para minha mãe ou meu pai. Eu tinha acabado de assistir a um filme de vampiros no dia anterior e estava apavorada com a possibilidade de alguém me tratar como um monstro por morder pessoas. Ethan encarou minha mão. Depois de alguns segundos em silêncio, ele estendeu seu próprio pulso pequeno para mim. Você se mordeu tão forte que deixou marcas. Deve ter doído muito. Se precisar morder alguma coisa, pode me morder, Chloe. Eu sou um menino, consigo aguentar. E foi assim que fizemos, da pré-escola até o ensino médio. Até que em um inverno, Ethan quebrou o braço jogando basquete, e seu braço esquerdo ficou engessado. Toquei o gesso duro, olhando para ele. Dói. Ethan não respondeu. Em vez disso, levantou a mão e lentamente abriu o zíper do suéter de gola alta, revelando um pescoço pálido e esguio. Naquela época, seu pomo de Adão já estava mais definido e evidente. Ele agora era mais alto do que eu, mas sua pele ainda tinha aquela mesma palidez de porcelana. Chloe, se precisar, morda aqui. Estou usando gola alta, então ninguém vai ver. Arregalei os olhos ao notar o tom carmesim subindo pelas pontas das orelhas dele e balancei a cabeça violentamente. Morder seu pescoço? Isso literalmente me transforma em uma vampira. De jeito nenhum. Você não tem um braço bom? O ar ficou parado por alguns segundos antes de Ethan soltar uma tosse suave. Minha mão direita é para escrever, e as provas finais estão chegando. Então, naquele inverno, o sempre gentil Ethan sacrificou o próprio pescoço. A carne do pescoço não era tão resistente quanto a do braço, mas era muito mais macia. Seus braços já não eram mais os membros macios e gordinhos da pré-escola. Eles haviam ficado mais finos e firmes, a ponto de às vezes meus dentes doerem quando eu mordia. Além disso, havia uma pequena pinta na lateral do pescoço de Ethan, perto da orelha. Reddit, contos e afins. Sempre que eu descansava os dentes naquele lugar, a pele dele ficava com um tom rosado e bonito. Com o tempo, aceitei aquela situação e acabei realmente gostando dela. Isso durou até sua mãe pegá-lo, usando suéteres de gola alta no auge do verão. Depois disso, Ethan me fez trocar o pescoço pelo ombro. Você sabe por que ele não deixa você morder os braços dele? O sistema de repente interrompeu. Sentindo-me completamente exausta, ignorei. O sistema não se importava se eu respondia ou não, e continuava falando alegremente sozinho. Porque a protagonista feminina vai colocar um elástico de cabelo no pulso dele depois. Você sabe o que significa um elástico no pulso de um cara em romances? Pressionei as mãos contra os ouvidos em frustração. Eu não sei, e não me importo. Cala a boca! O sistema ficou surpreso com minha hostilidade repentina. Uau, você é uma melhor amiga de infância NPC. Não vai se transformar em uma garota malvada e psicótica agora, vai? No momento em que começou a me dar uma palestra sobre os finais horríveis de todas as garotas malvadas da ficção, a campainha tocou. Ethan estava na varanda da frente, segurando uma bandeja de doces. Ethan ficou muito mais quieto conforme crescemos. Ele era reservado, mas sempre foi especialmente gentil comigo. A mãe dele adorava cozinhar. E desde o primeiro ano do ensino médio, Ethan criou uma rotina diária perfeita de trazer doces caseiros para minha casa. Torta de mirtilo, minha mãe fez. Olhei para a bandeja, sentindo uma pequena faísca de esperança crescer no meu peito. Ethan tinha sido bom comigo a vida toda. Ele nunca permitiria que uma protagonista feminina aleatória o influenciasse a me abandonar. Esses finais de vilã definitivamente não se aplicariam a mim. O sistema zombou, completamente inflexível. Você está completamente cega pela sua própria perspectiva. O protagonista masculino está praticamente cansado de você. Se a mãe dele não o obrigasse a ir, você realmente acha que ele apareceria? Quando você estava agarrada a ele mais cedo, não percebeu como a respiração dele ficou pesada e áspera? Ele estava reprimindo uma montanha de raiva apenas para te tolerar. Se não acredita em mim, pode testar. Tudo bem, vamos testar. Quando estendi a mão para pegar a bandeja das mãos de Ethan, aproximei-me um pouco mais de propósito. No exato momento em que meus dedos tocaram os dele, Ethan congelou completamente. No segundo seguinte, a bandeja caiu com um estrondo no chão, e ele deu um passo brusco para trás. Desculpa, Chloe, minha mão escorregou. Ele se ajoelhou rapidamente para limpar a torta destruída, e o sorriso no meu rosto desapareceu instantaneamente.
O sistema aproveitou o momento. Viu isso? Ele nem olhou para você uma vez. Veja como ele está limpando rápido. Ele literalmente mal pode esperar para sair correndo da sua casa. Observei Ethan. Seus ombros estavam largos agora. Suas costas eram fortes. Ele não era mais aquele menino de antes. Ao olhar para as pontas vermelhas de suas orelhas, uma onda repentina de compreensão me atingiu. Ele havia crescido tão rápido, ficado tão alto. Nenhum de nós era mais aquelas crianças brincando na caixa de areia. Ethan, agradeça sua mãe por mim. E tenho tentado controlar meu peso ultimamente, então você não precisa mais trazer doces. Ele levantou a cabeça, franzindo a testa. Perder peso? Você nem pesa nada. Por que está tentando perder peso? Meu humor já estava completamente arruinado, então apenas respondi sem muita vontade. Enfim, eu simplesmente não vou mais comer doces. Diga para sua mãe dar as tortas para outra pessoa. Não traga mais para cá. Quando Ethan foi embora, sua expressão parecia incrivelmente sombria. O sistema também ofereceu seus conselhos de especialista. Isso é uma dependência psicológica. Se você tivesse feito terapia antes, já estaria curada, em vez de continuar se agarrando ao protagonista masculino. Você viu como ele parecia distraído quando saiu? Sua bobagem definitivamente está mexendo com a cabeça dele de novo. Deitei na cama, olhando para o teto em silêncio. Na manhã seguinte, Ethan e eu caminhamos em direção à escola, um atrás do outro. Meu cérebro estava completamente frito. Na noite passada, o sistema passou horas descrevendo centenas de formas horríveis de vilãs morrerem, deixando-me apenas com pesadelos vívidos. Chloe, hoje você... Ethan, que caminhava à minha frente, parou de repente e se virou. Completamente pega de surpresa, bati diretamente contra o peito dele. Instintivamente, ele segurou minha cintura para impedir que eu caísse para trás. Sentindo o aperto firme em minha cintura, levantei a cabeça, apenas para encontrar a expressão rígida e congelada de Ethan. Éramos próximos demais. Eu estava perto o suficiente para ver o tremor involuntário dos cílios dele, a contração repentina das pupilas e um lampejo de pânico que desapareceu tão rápido quanto surgiu. A respiração dele está ficando pesada de novo, e o rosto dele está literalmente vermelho de raiva por sua causa. Rápido, afaste-se dele. A voz do sistema me assustou, e rapidamente me afastei dos braços de Ethan. Você está distraída tão cedo de manhã porque sua condição piorou de novo? Depois de um longo silêncio, Ethan soltou uma tosse baixa e perguntou. Se ele não tivesse mencionado aquilo, talvez eu estivesse bem, mas agora que ele trouxe o assunto à tona, o impulso familiar voltou um pouco. Principalmente quando meus olhos voltaram a se fixar nele, mordi o lábio. Não, eu não quero. Baixando o olhar, Ethan assentiu levemente. Então, o silêncio voltou a nos envolver. Nunca imaginei que aquela caminhada pudesse parecer tão dolorosamente longa. Ethan sempre foi um garoto de poucas palavras desde que éramos crianças, enquanto eu era quem ficava ao lado dele, tagarelando sem parar. Mas, naquele momento, eu não tinha a menor vontade de conversar, porque o sistema havia me dito que Ethan me odiava. Ele odiava meu toque, odiava minhas mordidas, e odiava ainda mais meu jeito de falar sem parar. E só agora percebi que Ethan realmente parecia estar de mau humor o tempo todo. Várias vezes, eu havia notado uma expressão frustrada no rosto dele, como se quisesse dizer alguma coisa, mas sempre acabasse se segurando. Sem outra escolha, acelerei o passo, andando cada vez mais rápido. Chloe, se você quiser... As palavras de Ethan nem chegaram ao fim quando o sistema começou a gritar na minha cabeça novamente. Que protagonista masculino santo. Ele está literalmente morrendo de nojo, mas ainda assim continua preocupado com sua condição. Acenei as mãos em pânico. Eu não quero. De jeito nenhum. Tenho melhorado muito ultimamente. Os olhos escuros de Ethan se fixaram em mim. Ele me encarou por alguns segundos antes de apertar os lábios em uma linha fina. Certo. Me avise se precisar. Enquanto ouvia as reclamações intermináveis do sistema, murmurei baixinho. Eu não vou precisar disso. Nunca mais. Só quando finalmente entrei na sala de aula, senti que conseguia respirar um pouco melhor. Meu colega de mesa, Lucas, a definição perfeita de um nerd rígido, olhou para mim e depois para Ethan, que vinha logo atrás. Vocês brigaram? Até Lucas conseguia perceber a nuvem escura pairando sobre o rosto de Ethan. Apoiei o queixo na mão, sentindo-me profundamente irritada. Não. Ei, Lucas, você já leu romances? Ele virou calmamente uma página do simulado. Nunca. Mas as garotas lá atrás sempre dizem que Ethan parece ter saído diretamente da capa de um romance. Meu humor despencou ainda mais. Era como se todos pudessem ver que ele era o protagonista masculino clássico de uma história. Logo depois de voltarmos da corrida na aula de educação física, eu ainda estava discutindo romances com Lucas. Perguntei se eu parecia uma protagonista feminina, e ele ficou em silêncio por 2 segundos antes de responder. Não existe nenhuma protagonista feminina tão estúpida. Ah, então ser um aluno com notas altas fazia dele Deus agora? Furiosa, belisquei o braço dele. No meio da nossa brincadeira, 2 copos foram colocados sobre a mesa. A irritação no rosto de Ethan estava completamente exposta, e sua expressão era assustadoramente sombria. Smoothies de morango frescos. Peguei pra nós hoje de manhã. O sistema soltou um suspiro pesado. O pobre protagonista masculino. Você basicamente o transformou em seu servo pessoal, desde o jardim de infância. Mordendo o lábio, peguei um dos copos e tomei alguns goles longos, tentando descobrir como dizer a Ethan que ele não precisava trazer nada para mim no dia seguinte. O ar na sala ficou completamente silencioso. Lucas tossiu secamente. Acho que você pegou o copo errado. Olhei para baixo e só então percebi que já havia tomado mais da metade do smoothie de Ethan. Ajustei principalmente. Eu estava morrendo de vergonha, e o sistema ficou em silêncio. Você é um NPC tentando desbloquear o final da vilã? Porque esse foi o comportamento pick-me no nível máximo. Com medo de que Ethan pensasse o mesmo, peguei o copo, pretendendo lavá-lo para ele, mas ele me impediu. Você já bebeu? Então apenas termine. Eu lavo depois.
Ele estava bem na minha frente, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que o olhar dele estava fixo nos meus lábios. Na próxima vez que levei o copo à boca e senti aquele olhar intenso sobre mim novamente, simplesmente não conseguia engolir outro gole. O sistema estava fazendo um verdadeiro escândalo dentro da minha cabeça. Toda vez que você toma um gole, o protagonista masculino fica olhando. Olhe para ele, o rosto dele está completamente vermelho de raiva. Você sabe por que ele não deixa você lavar? Porque ele literalmente planeja jogar esse copo no lixo assim que tiver uma chance. No dia seguinte percebi que Ethan havia trocado para um copo completamente diferente. Era como se um pedaço pesado de algodão tivesse sido colocado dentro do meu peito. Uma onda de tristeza me invadiu. Pela primeira vez, compreendi com uma clareza brutal. Ethan, meu melhor amigo de infância, que havia me mimado e cuidado de mim desde que eu me lembrava, na verdade me odiava. Ele odiava meu toque, odiava tudo em mim. Tudo o que eu tocava, ele substituía. Então, quando o sinal final tocou, ouvi o sistema e saí da escola mais cedo sozinha. Quando Ethan voltou para o nosso bairro, eu já estava na varanda do segundo andar, pendurando roupas. Com a mochila jogada sobre o ombro, ele caminhava pela rua ao longe, parecendo um personagem saído diretamente de uma graphic novel. Mesmo de longe, eu conseguia perceber que sua expressão estava incrivelmente sombria. Ele está indo em direção à minha casa. Será que ele vai perguntar por que eu não esperei por ele hoje? O que eu deveria dizer? Enquanto eu me perdia em pensamentos, o sistema soltou um pequeno resmungo. Ele literalmente reza todos os dias para que você fique o mais longe possível dele. Não existe nenhuma chance de ele vir até aqui para te ver. Continuei pendurando as roupas distraidamente, enquanto os cabides faziam um som suave de atrito. Lá embaixo, o garoto congelou de repente. Ethan levantou a cabeça, e nossos olhares se encontraram. Parei o que estava fazendo de maneira desajeitada, com uma camisa parcialmente pendurada congelada em minhas mãos. Chloe, por que você voltou sozinha para casa hoje? O restante da frase morreu instantaneamente. O olhar de Ethan se prendeu a algo por uma fração de segundo, antes que seu rosto ficasse completamente vermelho, em um tom intenso e evidente. Sem dizer mais nada, ele se virou e praticamente correu de volta para sua própria casa. O sistema ria tanto que quase parecia incapaz de funcionar. O que eu disse? Veja como ele entrou em pânico e praticamente fugiu do lugar. Ele literalmente não consegue sair daqui rápido o suficiente. Senti um nó repentino na garganta, quase a ponto de chorar. Já fazia 2 dias inteiros desde minha última dose. Minha mandíbula estava coçando intensamente. Meu peito parecia apertado, e tudo aquilo era extremamente frustrante. Depois de colocar o restante das roupas de volta, passei a noite mordendo meu próprio braço enquanto usava o celular para marcar uma consulta com um especialista para domingo. Na manhã seguinte, encontrei Ethan parado bem na entrada do meu portão. Ele caminhava silenciosamente ao meu lado. Os sons da manhã, o burburinho dos passageiros, o toque agudo das bicicletas e os gritos distantes dos vendedores ambulantes pareciam amplificados a um nível insuportável dentro daquela atmosfera pesada e silenciosa entre nós. Reddit, contos e afins. Por que você saiu sozinha ontem sem me esperar? Estávamos quase chegando aos portões da escola quando Ethan finalmente quebrou o silêncio. A mãe do Lucas foi buscá-lo, então ela se ofereceu para me deixar no caminho. Eu havia arrastado meu colega de mesa para servir como escudo, mas a tensão ao nosso redor parecia apenas aumentar. Desde quando você e ele ficaram tão próximos? Algo sombrio e pesado parecia se mover profundamente nos olhos de Ethan, enquanto ele franzia a testa. Mordi o lábio levemente. Somos colegas de mesa. Quando você passa o dia inteiro sentado ao lado de alguém, é natural acabar se aproximando. Outro silêncio sufocante surgiu antes que a voz de Ethan ficasse mais baixa e rouca do que antes. Faz 3 dias desde a última vez que você me mordeu. Está difícil controlar? Venha para o meu quarto depois da escola hoje. Normalmente, eu conseguia suportar no máximo 1 dia e meio antes de precisar usar Ethan para aliviar a sensação na mandíbula. Já fazia 3 dias completos desde a última vez que eu havia procurado por ele. Mordi o lábio, falando de maneira desajeitada. Não precisa, Ethan. Estou quase curada, então não preciso mais morder ninguém. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas o rosto de Ethan pareceu perder um pouco da cor. Ele parou lentamente e me encarou em silêncio. Curada? Como você pode ter ficado curada de repente? Assenti firmemente. Fui procurar um terapeuta, então acabou melhorando naturalmente. Mas obrigada por tudo que você fez antes. Ethan ficou completamente imóvel, sem dizer mais nenhuma palavra, mas senti a temperatura ao nosso redor cair de forma significativa. Como ele não se movia, fui obrigada a permanecer ali em uma situação extremamente constrangedora, até que meus olhos encontraram um garoto passando por nós. Imediatamente corri até ele. Ei, Lucas, que coincidência. Você também está indo para a escola? O ar ficou completamente silencioso. Lucas olhou para mim como se eu fosse uma completa idiota. Continuei andando ao lado dele, mas de repente, meu braço foi segurado por trás. Os lábios de Ethan estavam completamente sem cor. Quando exatamente você foi ao terapeuta? Na verdade, vou neste domingo, respondi mentalmente. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa em voz alta, percebi que o olhar de Ethan havia congelado completamente no meu pulso. Ali estava uma marca profunda e evidente de mordida. Era da noite passada, quando eu havia mordido a mim mesma. Puxei rapidamente a manga para baixo, soltei meu braço do aperto de Ethan e murmurei que tinha algo para conversar com Lucas antes de continuar andando. Assim que escapei daquela atmosfera sufocante, soltei um enorme suspiro de alívio. Ainda assim, não consegui evitar olhar para trás. Ethan continuava exatamente no mesmo lugar. Ele estava parado em completo silêncio, com a cabeça baixa e o corpo completamente imóvel. Eu não conseguia ver seu rosto, só conseguia enxergar a linha clara e pálida do seu pescoço. O sistema parecia estar nas nuvens de tanta felicidade. O que esses 2 NPCs estão cochichando? Você acabou de dizer ao protagonista masculino que está curada? Olhe como nosso protagonista masculino está empolgado. Ele está tão feliz que literalmente esqueceu como andar. Ficou parado ali, completamente congelado. Virei-me novamente, e Lucas empurrou os óculos para cima.
O que foi isso sobre um terapeuta? Puxei a manga para mostrar a marca e expliquei brevemente minha fixação. Fiel à sua natureza de máquina de estudo sem coração, Lucas passou todo o caminho analisando os possíveis gatilhos psicológicos e métodos comportamentais para tratar meu hábito de morder. Enquanto isso, o sistema não parava de falar ao meu ouvido sobre os acontecimentos futuros da história. Com informações vindo dos dois lados ao mesmo tempo, meu cérebro estava completamente sobrecarregado. Quando finalmente voltei a prestar atenção ao mundo ao meu redor, já era a hora do almoço. Uma sombra caiu sobre minha mesa. Olhei para cima e vi que Ethan já havia voltado para seu lugar, mas um smoothie de morango fresco estava bem na minha frente. Normalmente, Ethan pegava meu copo vazio no final do dia e o trazia de volta cheio na manhã seguinte. Mas como eu havia voltado sozinha para casa ontem, aquele copo era claramente novo. Olhei em silêncio para a mesa de Ethan. Nossos olhos se encontraram, e ele virou a cabeça rapidamente para o outro lado. O novo copo sobre minha mesa, porém, parecia exatamente igual ao meu, como se fossem um par combinado. Com a mente completamente dividida, terminei o smoothie devagar. Quando estava prestes a me levantar para lavar o copo, percebi Ethan se aproximando novamente por trás. Ethan parecia estar de péssimo humor. Normalmente ele esperaria eu terminar para levar nossos 2 copos juntos, mas hoje ele sequer pegou o meu. Em vez disso, apenas passou pela minha mesa em um ritmo extremamente lento. Ele estava andando tão devagar que até Lucas, ocupado resolvendo um simulado ao meu lado, percebeu a tensão estranha e franziu a testa ao olhar para ele. Não consegui me segurar e chamei. Ethan. Ele congelou no meio do caminho e se virou para me olhar. Seu rosto ainda carregava uma expressão fria e distante, mas seus olhos pareciam brilhar com uma luz fraca, como uma pequena esperança escondida. Você está realmente prestes a fazer o protagonista masculino lavar seu copo de novo? Estou avisando, NPC. Tenha um pouco de misericórdia. Não fique intimidando ele o tempo todo só porque ele tem um temperamento bom. O sistema me repreendeu furioso. O protagonista masculino espera por você há anos, e a protagonista feminina vai se transferir na próxima semana. É melhor você não fazer besteira, NPC. Nossos olhares se encontraram enquanto meus dedos mexiam nervosamente no copo em minhas mãos. Trouxe minha própria água hoje. Obrigada pelo smoothie, mas você não precisa mais trazer amanhã. A sala barulhenta pareceu mergulhar em um silêncio absoluto. Ethan me encarou em silêncio. A luz tênue e trêmula que antes brilhava em seus olhos desapareceu completamente, sendo substituída por uma mistura de frustração intensa e pura confusão. Você nunca vai precisar. Quando entreguei o copo lavado de volta para Ethan, sua voz saiu extremamente rouca. Chloe, eu fiz alguma coisa que deixou você brava? A voz dele era baixa, mas cada palavra chegou claramente aos meus ouvidos. Por um momento, fiquei completamente sem resposta. Era óbvio que ele era quem me odiava, mas eu conseguia perceber claramente um traço de mágoa em seu tom. Não. Então por que você decidiu ir ao médico de repente? E, por que mentiu para mim sobre isso? Hesitei por alguns segundos antes de responder em voz baixa. Eu só quero ser normal, Ethan. Seus traços bonitos se contorceram, e suas sobrancelhas se franziram profundamente. Eu nunca pensei que você não fosse normal. É apenas uma pequena peculiaridade. O sistema começou a gritar novamente, tentando me impedir de continuar conversando com Ethan. Ele continuava insistindo que Ethan havia franzido a testa no exato momento em que me viu, me avisando para parar de falar com ele. Olhe o quanto você torturou nosso protagonista masculino. Ele está cheio de marcas de mordidas de filhote todos os dias e ainda acha isso normal. Que tipo de pessoa normal sai por aí mordendo outras pessoas? Calhe a boca. Você não percebe a frustração estampada em cada linha do rosto dele? Uma onda intensa de irritação também surgiu dentro de mim, principalmente porque cada palavra do sistema era uma verdade difícil de ignorar. A angústia profunda de Ethan era tão sufocante que parecia tornar o ar ao nosso redor mais pesado. Como você disse, é uma individualidade. Você é a única pessoa que acha isso normal. Quando mencionei isso para Lucas esta manhã, ele imediatamente disse que era anormal e começou a analisar como se fosse algum tipo de dependência psicológica. O som agudo de uma cadeira arranhando o chão interrompeu a sala. A expressão de Ethan ficou ainda mais sombria. Por que você falou sobre isso com ele? Você prometeu que isso era algo que apenas nós dois sabíamos. Uma sombra enorme pareceu me envolver quando Ethan se aproximou. Meu coração disparou violentamente e instintivamente dei um passo para trás. Eu só disse que tinha uma condição assim. Não contei nada sobre o que acontece entre nós. Eu juro. Você não precisa se preocupar. Talvez fosse apenas impressão minha, mas a respiração de Ethan pareceu ficar significativamente mais pesada e áspera. Então, tudo o que aconteceu ultimamente foi por causa do Lucas. O som agudo do sinal da escola tocou, engolindo o restante das palavras de Ethan. Quando o último sinal tocou naquela tarde, Ethan já estava parado rigidamente em frente à nossa mesa. Lucas arrumou seus simulados em velocidade impressionante e saiu da sala como se sua vida dependesse disso. Segui Ethan em silêncio, sentindo a atmosfera entre nós ficar cada vez mais sufocante a cada passo. Ethan sempre foi um garoto de poucas palavras, mas nos últimos dias, seu silêncio havia se transformado em um inverno absoluto e congelante. O sistema alegou que aquilo acontecia simplesmente porque Ethan estava cansado demais para continuar fingindo, finalmente revelando todo o ódio que sentia por mim. Seguimos em um silêncio pesado quando meu celular vibrou de repente. Era uma mensagem de Lucas. Ethan literalmente parece um viúvo miserável cuja esposa acabou de fugir com outro homem. Eu costumava achar que Lucas era apenas um nerd rígido e entediante, mas descobri que ele tinha um lado extremamente sarcástico. O sistema, porém, zombou completamente da mensagem dele. Alunos com notas máximas realmente não têm nenhum gene de romance. Ele nem consegue diferenciar ódio de afeto. Ele não percebe que o protagonista masculino está completamente enojado por você? Enviei um meme como resposta e estava prestes a guardar o celular quando percebi que Ethan havia parado de repente. O pôr do sol dourado e fraco se espalhava pelo caminho, alongando nossas sombras por uma distância enorme. O rosto de Ethan parecia igualmente abatido. Toda a sua postura transmitia uma sensação de tristeza e mau humor. Chloe, podemos conversar?
Sua voz carregava um traço quase imperceptível de amargura, e seus olhos eram profundos e escuros como um abismo. Assenti lentamente, e Ethan voltou a caminhar ao meu lado em direção às nossas casas. O cheiro dele não havia mudado nada ao longo de todos aqueles anos, mas a distância invisível entre nós parecia ficar cada vez mais estranha a cada segundo. Eu sinto que você tem me evitado ultimamente, embora talvez seja apenas impressão minha. Seu pomo de Adão se moveu enquanto ele continuava. Você disse que queria se livrar dessa fixação por mordidas, então no futuro... Sua voz falhou, como se as próximas palavras causassem uma dor física. Quando você disse que não precisa mais de mim, foi porque encontrou alguém que precisa mais? Mantive meus olhos presos aos pequenos seixos sob meus sapatos. Eu só acho que agora somos adultos, e ficar por aí mordendo um ao outro não é certo. Você vai ter sua própria... As palavras protagonista feminina ficaram presas na minha garganta, então rapidamente mudei de ideia. Você vai ter uma namorada no futuro, e eu também vou ter um namorado. No instante em que essas palavras saíram da minha boca, a mão de Ethan disparou e agarrou meu pulso com força. Os dedos finos dele estavam tão apertados que ficaram de um branco assustador, e uma tempestade parecia se formar profundamente em seus olhos escuros. Chloe, quem te disse isso? Você nunca pensava nessas coisas antes. Quem está falando com você? Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Lucas apareceu na tela. O olhar de Ethan caiu sobre o celular antes de descer lentamente até meu braço. Sua expressão era sombria e impossível de decifrar. Quando exatamente você foi ao terapeuta? Se você já foi, por que ainda está se mordendo? Fiquei sem palavras, completamente perdida, sem coragem de admitir que ainda não tinha ido. Depois de um longo silêncio, Ethan falou novamente. Sua voz estava assustadoramente rouca. Conheço um especialista muito mais profissional. Depois eu envio o contato. Eu queria recusar, mas sabia que Ethan usaria minha terapeuta não profissional como motivo para dizer que eu não estava levando aquilo a sério. Então, no final, apenas assenti. O sistema ficou instantaneamente emocionado mais uma vez com o comportamento aparentemente perfeito de Ethan. O protagonista masculino é literalmente um anjo. Ele é tão gentil, mesmo odiando você, ainda está apresentando um terapeuta. Você sabe por que ele conhece um especialista? Aposto que ele queria que você procurasse ajuda profissional há anos, mas era educado demais para falar. Enquanto isso, você continuava mordendo todos os dias, deixando nele uma montanha de sofrimento que nunca foi dita. Ele só estava esperando você perceber sozinha. O som era alto demais, e fiquei profundamente irritada. Acelerei o passo, deixando Ethan para trás, mas não conseguia me livrar do arrepio frio que percorria minha espinha. No momento em que entrei pela porta da frente, meu celular começou a tocar. Deslizei a tela para atender. Era Lucas. Você não respondeu minhas mensagens. Eu estava realmente preocupado que seu marido traído tivesse te cortado em pedaços. O tom dele estava cheio de puro prazer pela situação, fazendo minha testa franzir de irritação. Que tipo de absurdo é esse que você está... Uma batida forte soou na porta. Sem pensar, abri. Ethan estava parado na varanda, com uma expressão calma e distante no rosto. O especialista só está disponível no domingo. Ainda faltam 2 dias. Se estiver difícil controlar, pode me morder primeiro, como fazíamos antes. Meus olhos se arregalaram em puro pânico, e rapidamente levei a mão ao alto-falante do celular. Do outro lado da linha, completamente alheio à situação, Lucas continuava falando. Ele perguntava se Ethan já tinha me massacrado, e comentava que os olhos dele naquela tarde pareciam verdadeiras facas. O garoto do outro lado da ligação não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas Ethan, parado bem na minha frente, havia ouvido cada palavra. Ao me ver tentando colocar a mão sobre o alto-falante do celular, o sorriso tênue e quase imperceptível no canto da boca de Ethan desapareceu completamente. Quando a ligação terminou, soltei 2 risadas secas e forçadas. Obrigada, mas não. Posso simplesmente me morder pelos próximos 2 dias. Espera, quer dizer, minha mandíbula não está coçando nem um pouco. Eu não estou mordendo ninguém. O silêncio no ar ficou assustadoramente pesado antes de Ethan soltar um som baixo e seco. Vai dormir um pouco. O protagonista masculino é muito gentil. É madrugada, seus olhos estão literalmente vermelhos de exaustão, mas mesmo assim ele veio verificar se um NPC sem cérebro como você precisava que ele sacrificasse a própria carne. A voz do sistema explodiu de repente, me assustando violentamente. Os olhos dele estão vermelhos? Eu não havia percebido, mas o sistema parecia completamente certo. Dan. Os cantos dos olhos dele estão completamente avermelhados. Ele está exausto, mas ainda assim veio perguntar se você precisava que ele sacrificasse a própria carne. Suspiro. Joguei-me de volta na cama, sentindo uma onda inexplicável de irritação crescer dentro do peito. Levantei meu braço nu e mordi suavemente, mas não parecia suficiente, nem de longe. Mesmo com o corpo magro e firme, Ethan sempre carregava aquele cheiro fresco e sutil de cedro. Uma vez perguntei se ele usava perfume, e Ethan respondeu com um sorriso gentil. É você quem está me colocando na boca. Como eu ousaria passar algo artificial em mim? Virei-me de um lado para o outro com um suspiro inquieto, e justamente quando estava prestes a adormecer, um pensamento estranho e sombrio surgiu de repente em minha mente. Se ao menos eu fosse a protagonista feminina de Ethan. Na manhã seguinte, quando fomos juntos para a escola, percebi as olheiras profundas e pesadas sob os olhos de Ethan. Chloe. A voz dele estava completamente rouca, como se estivesse reprimindo uma montanha de tensão. Ainda faltam 2 dias para domingo. Soltei um suspiro baixo, observando a emoção intensa escondida no fundo dos olhos dele, completamente confusa. Você não disse exatamente isso ontem? Ethan respirou fundo e lentamente. Certo. Eu esqueci. Mal havíamos terminado o 3º período, quando percebi que Lucas estava me evitando de propósito. O sistema parecia se divertir enquanto me chutava quando eu já estava no chão. O que eu disse? Você realmente tem potencial para se tornar uma vilã terrível. Agora não é apenas o protagonista masculino que te odeia. Até o NPC colega de mesa sentado ao seu lado também te odeia.
Eu odiava completamente aquele sistema. Deitei a cabeça sobre a mesa, sentindo-me cansada e miserável. Lucas parecia querer dizer alguma coisa, mas de repente seus olhos se voltaram para o espaço atrás de mim. Toda a postura dele ficou rígida. Um copo foi colocado cuidadosamente na minha frente, embora Ethan não tenha dito uma única palavra. Não precisa... Olhando para as costas dele enquanto se afastava, as palavras de recusa ficaram completamente presas na minha garganta. O sistema continuava fazendo uma birra interminável na minha cabeça, lembrando-me que a nova garota chegaria na próxima segunda-feira. Bebi o smoothie enquanto era obrigada a ouvir sua tagarelice incessante. Desde quando um melhor amigo de infância pode vencer a nova garota? Elementos assim são regras clássicas de romances. Espere até que o protagonista masculino e a protagonista feminina troquem olhares. A química entre eles será uma tempestade explosiva. Por algum motivo inexplicável, uma sensação pesada e sufocante tomou conta do meu peito, deixando-me extremamente desconfortável. Com o sistema ainda gritando, levantei-me de repente, assustando Lucas. Só quando cheguei ao campo esportivo amplo e aberto, senti a pressão pesada em meu peito diminuir um pouco. Não muito longe dali, 2 garotos brincavam e corriam em minha direção. Mantive os olhos fixos nos dedos dos meus tênis, completamente perdida em pensamentos, tentando entender por que diabos eu estava sentindo aquela sensação tão estranha. No segundo seguinte, uma dor aguda atravessou meu ombro, e o mundo pareceu girar. Arregalei os olhos, perdendo completamente o equilíbrio enquanto caía para o lado. Porém, o impacto esperado contra o chão nunca aconteceu. Em vez disso, um cheiro familiar e fresco de pinho me envolveu completamente. Meus lábios bateram contra algo frio e firme, e um pequeno som agudo de dor veio de cima da minha cabeça. Desculpa, desculpa. Os 2 garotos correram para nos ajudar a levantar. Eu estava praticamente bem, mas Ethan parecia ter recebido um impacto mais forte. O sistema me repreendeu severamente. Você é um desastre ambulante. Acabou de bater na clavícula do protagonista masculino? Ele está praticamente chorando de dor. Olhe como o pescoço dele está vermelho. Olhei para cima. De fato, o rubor carmesim no pescoço de Ethan já havia chegado às pontas das orelhas, e o local onde eu havia batido na clavícula estava completamente vermelho. A clavícula é uma das áreas mais frágeis. Olhe para ele. O protagonista masculino está sentindo tanta dor que seus cílios estão úmidos de lágrimas e o corpo inteiro está tremendo. Rápido, peça desculpas. Achei aquele sistema completamente ridículo. Não era como se eu tivesse escolhido cair diretamente nos braços de Ethan. Quando aqueles 2 garotos esbarraram em mim, eu nem sabia onde ele estava. Não fazia sentido me culpar por ele ter aparecido do nada bem atrás de mim. Mas, ao perceber que as pontas dos dedos dele realmente tremiam levemente, imaginei que a colisão devia ter sido bastante forte. Meu coração amoleceu, e pedi desculpas mesmo assim. Reddit contos e afins. Ethan soltou uma tosse baixa, sua voz soando completamente rouca. Está tudo bem. Não dói. Ethan caminhava ao meu lado, e a brisa que vinha do campo parecia carregar o cheiro fresco de pinho preso às roupas dele. A aula está prestes a começar. O que você está fazendo aqui sozinha? Está tendo um dia ruim? Inclinei a cabeça para olhar para ele. Eu observava o rosto de Ethan desde que éramos pequenos, mas mesmo assim ele continuava sendo impressionantemente bonito. É por causa do Lucas? Vendo que eu permanecia em silêncio, Ethan falou novamente, sua voz ficando ainda mais baixa. Seus cílios longos projetavam uma sombra sobre o rosto, e eu consegui perceber uma vulnerabilidade distinta, quase frágil, em sua expressão. E o Lucas? Fiquei um pouco surpresa. Ethan mordeu o lábio levemente. Percebi que vocês quase não trocaram uma palavra hoje. Ele fez alguma coisa para incomodar você? Pensei por alguns segundos, mas não consegui entender se aquele era realmente o motivo. De qualquer forma, meu peito estava apertado e sufocado, então simplesmente escolhi não responder. Ethan não insistiu, mas não consegui me livrar da sensação de que o ar ao meu redor havia ficado completamente frio. Nos 2 dias seguintes, meu parceiro de laboratório continuou frio e distante, mas eu já estava preocupada demais para prestar atenção nisso. O sistema dentro da minha cabeça parecia organizar uma celebração diária pela chegada da nova garota na segunda-feira. Finalmente perguntei: quando a protagonista feminina chegar, isso significa que você finalmente vai sair da minha cabeça? Alguns segundos de silêncio se passaram antes que ele respondesse com seu habitual tom irritante. Quem sabe? Talvez eu faça isso quando o protagonista masculino e a protagonista feminina ficarem juntos. Ou talvez eu fique preso a um NPC sem cérebro como você pelo resto da vida. Parecia que meu mundo inteiro estava desmoronando. Na sexta-feira, durante o caminho para casa depois do sinal final, a expressão de Ethan parecia extremamente sombria. Chloe, você só conhece ele há algumas semanas. Você realmente se importa tanto assim com ele? Minha mente estava uma bagunça, e virei rapidamente a cabeça para encará-lo. O quê? Ethan havia ficado visivelmente mais magro nos últimos dias. Sua postura sempre foi alta e esguia, mas agora seus traços pareciam ainda mais definidos, acrescentando uma camada de elegância fria e distante à sua aparência. Seus olhos pareciam carregados de uma melancolia ainda mais profunda, mas sua voz permanecia a mesma quando falava comigo. Suave, gentil e firme. Nada. Sua vontade de morder aumentou nos últimos 2 dias? Claro que havia aumentado. Eu passava praticamente todas as noites encolhida, mordendo meu próprio pulso com força, mas não tinha nenhuma intenção de deixar Ethan saber disso. Então, balancei a cabeça e puxei a manga um pouco mais para baixo. O olhar de Ethan subiu lentamente do meu pulso, movendo-se centímetro por centímetro, até finalmente se fixar no meu rosto. Bom, ele disse suavemente. Eu passo para te buscar no domingo, ele disse. O especialista é altamente profissional. Pessoalmente, eu não achava que ele fosse tão profissional assim. Claro, o consultório era completamente equipado, mas o jeito como o médico me observava carregava um sorriso constante e quase imperceptível. Não era exatamente ofensivo, mas me causava uma sensação estranhamente desconfortável. Era como se nossos caminhos já tivessem se cruzado em algum momento. No entanto, no instante em que ele começou a falar, percebi que não o conhecia.
Não havia como eu esquecer um terapeuta com uma voz tão suave e cativante. Ethan estava sentado ao meu lado, com um caderno de couro aberto nas mãos, fazendo o sistema soltar um suspiro de admiração. Você poderia procurar pelo mundo inteiro e nunca encontraria outro protagonista masculino tão perfeito. Ele não apenas encontrou um especialista para você, como também está literalmente fazendo anotações clínicas sobre sua condição. Mesmo que ele supostamente te odeie profundamente, ainda está se esforçando desse jeito. Na nossa frente, o médico continuava explicando. Durante o estágio inicial do desenvolvimento, entre os 3 e os 7 anos, quando os dentes de leite fazem a transição para os dentes permanentes, o osso alveolar e os tecidos gengivais podem apresentar desconforto persistente, como dor e coceira. O cérebro naturalmente conduz comportamentos como apertar, mastigar e morder para aplicar pressão mecânica e aliviar a sensação nos nervos gengivais. Esse é um instinto fisiológico bastante comum na infância. Seu caso específico se encaixa em uma falha de habituação durante o desenvolvimento inicial. Senhorita Sterling, como você escolheu esconder isso dos seus pais em vez de buscar uma orientação comportamental adequada, o hábito acabou se fortalecendo com o passar dos anos. Ele ajustou os óculos e olhou para Ethan, que anotava cuidadosamente cada palavra. Um reflexo discreto brilhou nas lentes do médico. Mas pode ficar tranquila. Isso não indica tendências violentas ou qualquer transtorno de personalidade agressivo. A caneta de Ethan vacilou levemente. Ele levantou a cabeça e encontrou o olhar do terapeuta. E quanto ao plano de tratamento a longo prazo? O homem limpou a garganta suavemente. Sua fixação é essencialmente um comportamento de apego que permaneceu desde a infância. Não é uma questão psiquiátrica agressiva, então não há necessidade de tentar eliminar isso à força. Comecei a mexer nas cutículas, sentindo uma estranha sensação de que Ethan estava agindo como meu advogado, ou talvez meu guardião. Mordor, em essência, é um mecanismo que ela usa para estabelecer uma sensação de segurança. No futuro, sempre que ela passar por uma instabilidade emocional ou sentir um impulso repentino, uma pessoa próxima, como um parceiro ou amigo de confiança, pode oferecer contato físico confortável, como abraços ou toques que ajudem a acalmá-la. Com o tempo, isso ajudará a substituir gradualmente o antigo condicionamento. A sala de consulta ficou sufocantemente silenciosa, exceto pelo leve som da caneta de Ethan deslizando pelo papel. O médico continuou em um ritmo calmo. Vocês dois podem estabelecer limites físicos confortáveis. Durante esse período de transição, mordidas leves podem ser toleradas, desde que a frequência seja reduzida gradualmente. O foco deve ser o gerenciamento das emoções negativas. Quando os gatilhos emocionais diminuírem, esse comportamento naturalmente perderá força. Esse processo não pode ser apressado. Ele exige paciência, regulação emocional conjunta e companhia a longo prazo para que os hábitos sejam completamente reajustados. Abri a boca, pretendendo contar ao médico que eu já havia começado a morder meu próprio braço, mas Ethan me interrompeu antes que eu pudesse falar. Quais seriam as consequências clínicas de uma supressão excessiva durante esse processo? Forçar a interrupção de um hábito comportamental profundamente enraizado desde a infância pode aumentar significativamente a ansiedade, o que, de forma paradoxal, pode intensificar ainda mais o impulso de morder. O sistema começou a gritar dentro da minha cabeça novamente. Está vendo? Está vendo? Eu disse que você estava perdida. O protagonista masculino é literalmente um santo. Olhe como ele está concentrado fazendo anotações. Que amigo comum teria tanta dedicação e paciência com os seus problemas sem reclamar? No caminho de volta, nenhum de nós disse uma única palavra. No segundo em que entrei pela porta da frente, Ethan entrou logo atrás de mim. Chloe, tudo o que o médico disse hoje. Eu anotei tudo. Sua voz estava levemente rouca, e seus dedos seguravam o caderno com força, enquanto seu olhar permanecia fixo em mim, como se tentasse entender cada uma das minhas reações. Ele disse que você não pode simplesmente parar de uma vez. Isso faz mal para você, tanto física quanto mentalmente. Eu vi as marcas no seu braço onde você estava se mordendo. Você sempre me mordia. Ele se sentou na beirada da minha cama e puxou suavemente a gola da camisa para baixo, expondo seu pescoço, ombro e clavícula pálidos. Um leve tom rosado parecia cobrir sua pele branca e fria, enquanto seu pomo de Adão se movia discretamente. Talvez fosse apenas impressão minha, mas como fazia um tempo desde a última vez que eu o havia mordido, os músculos magros dele pareciam ainda mais definidos. A respiração de Ethan estava incrivelmente pesada. Ele fechou os olhos devagar, seguindo meus movimentos, enquanto seus cílios tremiam levemente. No quarto silencioso, o cheiro fresco de cedro vindo dele parecia preencher cada respiração minha. Como se estivesse completamente sob um feitiço, meu coração começou a bater como um tambor de guerra enquanto eu me aproximava lentamente. Baixei a cabeça. Minha respiração quente tocou a pele dele. Quando o ar se espalhou pelo lado do pescoço de Ethan, ouvi claramente o som de sua garganta se movendo em uma deglutição tensa. Sua respiração ficou ainda mais irregular, e quando olhei para baixo, vi pequenos arrepios surgirem na pele do pescoço dele. Então, a voz do sistema destruiu completamente o momento. Meu Deus, o que você está fazendo? A protagonista feminina chega amanhã, e você ainda está tentando profanar a carne do protagonista masculino? Eu literalmente vou te estrangular com minhas próprias mãos. Não, nem vou precisar. Quando o casal principal ficar junto e o protagonista masculino perceber tudo o que você fez, ele será o primeiro a acabar com você. De repente, o tecido voltou a cobrir sua pele. Ethan abriu os olhos e me encarou com uma expressão de completa confusão. Eu soltei algumas risadas forçadas e extremamente constrangedoras. Não seja assim, Ethan. Eu realmente estou curada. Não preciso mais te morder, então você deveria ir para casa. A luz branca da luminária do teto iluminava o rosto de Ethan. Em um instante, toda a cor desapareceu de sua pele, deixando-o pálido como papel. Você ainda não precisa de mim? Depois que praticamente expulsei Ethan do quarto, o sistema pareceu completamente satisfeito. Mas meu humor apenas piorou. A segunda-feira chegou exatamente como esperado.
No entanto, depois de uma manhã inteira de aulas, não havia nenhum sinal da nova garota. O sistema continuava tagarelando dentro da minha cabeça, alternando entre descrições exageradas sobre a beleza da protagonista feminina e provocações sobre o futuro casal principal. Você não faz ideia. O protagonista masculino parece gentil e correto, mas na realidade ele é completamente dominante quando os dois ficam juntos. Uma onda de irritação surgiu dentro de mim, e não consegui evitar franzir a testa. Eu ainda sou uma estudante do ensino médio. Por que diabos você está me contando detalhes da vida de casados deles no futuro? O sistema pareceu surpreso com minha agressividade repentina. Lucas, sentado ao meu lado, também ficou surpreso com minha expressão furiosa. Ele não havia falado comigo desde a semana passada, mas, em um raro momento de bondade, decidiu olhar para mim. Percebendo que Ethan não estava na sala, Lucas arregaçou a manga e colocou o braço nu na minha frente. Oi, Chloe. Sua condição está piorando de novo. Aquele terapeuta que você viu era completamente inútil, não era? Para de hesitar. Só me morde. Enquanto seu amigo de infância assustador e sanguinário não estiver por perto, eu posso fazer esse sacrifício. Eu não fazia ideia de por que ele estava envolvendo Ethan naquela conversa. Quando eu ia perguntar, meus olhos desceram para o braço dele. Lucas, por que você tem tanto pelo no braço? Você parece um macaco. Baixei a cabeça lentamente, observando sua pele com pura curiosidade. Lucas revirou os olhos. Você vai morder ou não? Que homem não tem pelos no corpo? Ethan não tinha. A pele de Ethan sempre foi impecável, branca e cheirava incrivelmente bem. No meio dos meus pensamentos, levantei os olhos e encontrei o rosto pálido de Ethan parado na porta da sala. Lucas acompanhou meu olhar e virou a cabeça lentamente. No segundo seguinte, ele puxou o braço de volta com força e tentou escondê-lo. O dia inteiro passou, e a nova garota nunca apareceu. A animação exagerada do sistema foi lentamente substituída por ansiedade, até que ele começou a reclamar que precisava entrar em contato com o responsável pela trama para descobrir o que havia dado errado. Com minha cabeça finalmente em silêncio, meus passos pareciam muito mais leves no caminho de volta. Mas quando olhei para trás, percebi que o olhar de Ethan estava fixo em mim, completamente preso às minhas costas. Divertida, diminui o passo para acompanhar o dele. Ethan, você tem estado de muito mau humor nos últimos dias, não acha? Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos escuros e profundos acompanharam meu rosto com uma expressão estranhamente vazia. Você parece estar de muito bom humor, Chloe. Bem, isso era verdade. Parte disso era porque aquele sistema irritante finalmente tinha falhado. A outra parte era algo que eu não conseguia explicar em palavras. O ar ao redor de Ethan estava assustadoramente frio, então dei 2 passos discretos para longe dele. Logo percebi que a atmosfera ficou ainda mais gelada. Só quando corri o restante do caminho para casa foi que finalmente senti o olhar fixo nas minhas costas desaparecer completamente. Logo depois do jantar, Lucas ligou. Ei, colega de mesa, preciso te contar uma coisa, disse ele, parecendo um pouco sem jeito. Eu não estava ignorando você de propósito na semana passada. Seu melhor amigo de infância me ameaçou e mandou eu ficar longe de você. Franzi a testa, defendendo Ethan por instinto. Como isso é possível? Ethan nunca machucou ninguém na vida. Lucas soltou uma risada seca e sem humor. Ele não me bateu. Mas ele me pegou colando no simulado da prova de AP da semana passada. Ethan usou isso para ameaçar Lucas e fazê-lo ficar longe de mim? Por quê? Minha mente entrou em uma confusão completa, mas foi imediatamente acompanhada por um pequeno e inexplicável traço de felicidade. Uma batida forte soou na porta. Enquanto Lucas continuava reclamando de Ethan, puxei a porta para abrir. Estou falando sério, colega de mesa. Esse seu amigo de infância é completamente psicopata. Ele finge ser um melhor amigo gentil e atencioso na sua frente, mas outro dia, os olhos dele pareciam facas quando ele falou comigo. Meus joelhos quase falharam. É melhor você ficar longe dele. O ar ficou completamente silencioso. No segundo seguinte, o telefone foi gentilmente retirado da minha mão. Ethan estava parado bem na minha frente. Certo. Obrigado pelo aviso. Lucas ficou completamente sem palavras do outro lado da linha, e a chamada foi encerrada no instante seguinte. Eu sentia que Ethan estava agindo de forma extremamente estranha hoje. Especialmente seus olhos naquele momento. Eles estavam escuros, intensos e profundos, como uma tempestade prestes a explodir. Chloe, eu não acho que o Lucas seja uma boa pessoa. O que você acha? Ele me devolveu o telefone e falou de repente, me deixando completamente atordoada. Mesmo que eu não goste muito dele, nunca falei mal dele para você. Ainda assim, ele está falando mal de mim pelas minhas costas? Engoli em seco, e sem perceber, assenti. A voz de Ethan carregava um tom baixo e magnético, quase persuasivo. Então não ligue mais para ele, tudo bem? Seguindo o impulso, respondi automaticamente. Ok, espera, não. Eu nunca tinha gostado tanto assim do Lucas desde o começo. Do que exatamente ele estava falando? Chloe, por que quando você finalmente percebeu o que é romance? A pessoa que você escolheu não fui eu. Meus olhos se arregalaram. Meu coração pareceu parar por um segundo enquanto eu encarava o rosto de Ethan, completamente sem palavras. Seus olhos carregavam uma tristeza profunda, e ele parecia estranhamente vulnerável e ressentido. Esperei por você por tantos anos. Por que você se apaixonaria por outra pessoa? Ele é mais bonito do que eu? Balancei a cabeça. Ethan estreitou levemente os olhos. Ele cheira melhor do que eu? Balancei a cabeça novamente. As pontas dos dedos de Ethan puxaram lentamente a gola da própria camisa. Ele tem um gosto melhor do que eu? Eu estava prestes a negar novamente quando percebi que havia algo muito errado naquela pergunta. Eu não mordi ele. Não posso responder isso. Ethan abaixou a cabeça. Seus olhos escuros e profundos ficaram presos nos meus, enquanto sua voz se transformava em um murmúrio rouco e baixo. Mentira. Eu vi com meus próprios olhos. Você queria morder ele hoje. Ele estendeu a mão e me puxou gentilmente para seus braços. Perto o suficiente para ouvir seu coração batendo forte, com sua pele fria diante do meu rosto. Uma coceira intensa subiu da minha mandíbula diretamente até meu peito.
Chloe, já faz quase 10 dias desde a última vez que você me mordeu. Por favor, me dá apenas uma mordida. Eu prometo que tenho um gosto muito melhor que o Lucas. Só tenta... Em meio às suas palavras hipnotizantes, o cheiro familiar de pinho me envolveu completamente. No instante em que abaixei a cabeça e mordi, não foi apenas minha boca e minha língua que ficaram satisfeitas. Aquele espaço vazio no fundo do meu coração pareceu se preencher completamente em um único momento. Eu claramente não havia usado muita força, mas Ethan segurou o batente da porta como se mal conseguisse manter o equilíbrio. Sua respiração estava pesada e irregular. Quando finalmente senti que minha necessidade havia passado, percebi que os cantos dos olhos dele estavam novamente cobertos por uma fina camada de lágrimas. Desculpa. Ao lembrar do que o sistema havia dito, que ele chorava de puro nojo, meu humor agradável desapareceu instantaneamente, sendo substituído por uma sensação amarga. Depois de seu peito subir e descer algumas vezes, Ethan segurou meu rosto e encostou a testa na minha. Chloe, essas são palavras que você nunca precisa me dizer. Eu deveria ser quem pede desculpas. Eu vim até aqui para te seduzir mesmo sabendo que você gostava de outra pessoa. Mas você não poderia simplesmente olhar para o fato de que crescemos juntos e sentir um pouco de pena de mim? Meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Quem exatamente eu deveria gostar? Ethan franziu as sobrancelhas, parecendo profundamente incomodado. Lucas. Naquele momento percebi que havia um grande mal-entendido entre nós. Eu não gosto do Lucas. Eu também não mordi ele hoje. A única pessoa que eu já mordi... Fiz uma pausa. Foi você. O aperto de Ethan na minha cintura se intensificou, e sua respiração ficou tão quente que acabou me deixando um pouco nervosa. Então por que você esteve de tão mau humor nos últimos dias? Não foi porque ele estava ignorando você? O silêncio permaneceu por alguns segundos. Então uma percepção repentina me atingiu como um golpe. A verdadeira razão para aquele sentimento sufocante e miserável que eu vinha carregando era, na verdade, aquela idiota da nova garota. Meu couro cabeludo ficou completamente dormente. Se eu me importava tanto com a chegada da protagonista feminina, isso significava que eu realmente gostava do protagonista masculino? Olhei fixamente para Ethan. Os cantos dos olhos dele ainda estavam avermelhados, e seus olhos brilhavam intensamente enquanto ele me encarava. Um rosto impecável, um físico perfeito, e até aquela pequena pinta que eu tinha acabado de morder pareciam absurdamente atraentes. Me apaixonar por alguém como ele não parecia exatamente surpreendente. Ethan, você realmente gosta de mim? Olhando para a nossa posição naquele momento, uma onda de constrangimento intenso me invadiu. Como eu nunca havia percebido antes. Toda vez que eu mordia Ethan, aquela atmosfera entre nós era estranhamente carregada de tensão. Os olhos escuros dele ficaram ainda mais profundos, e sua voz caiu para um murmúrio rouco. Se eu não gostasse de você, por que teria deixado você me morder por todos esses anos? Então, Chloe, você finalmente entendeu? Você acabou de dizer que não gosta do Lucas, então... Você gosta de mim? Parecia que um pedaço enorme de algodão havia sido colocado na minha garganta. Quando abri a boca, pronta para responder, a voz do sistema explodiu violentamente dentro da minha cabeça. Eu estou literalmente furioso agora. Estou perdendo a cabeça. Instintivamente, empurrei Ethan para trás, apavorada com a possibilidade de ser considerada uma vilã novamente. Acabei de levar uma bronca do meu superior. A trama principal virou um desastre completo, e a protagonista feminina literalmente entrou em greve. Mas como diabos isso é culpa minha? História ridícula. Tudo bem, continue aí mordendo seu melhor amigo de infância. O protagonista masculino é todo seu. Na verdade, esquece isso. Ele nem é mais o protagonista masculino. O sistema continuou reclamando e desabafando sem parar. Eu definitivamente não vou ficar preso a um NPC na minha próxima missão. Uma crise enorme como a protagonista feminina entrando em greve acontece, ninguém me avisa, e eu ainda fico perdendo meu tempo aqui. À medida que a voz dele foi desaparecendo lentamente dentro da minha cabeça, meus dedos se fecharam levemente. Um sorriso amargo apareceu no canto da boca de Ethan. Tudo bem, eu só estava brincando. Chloe, ainda podemos continuar sendo amigos? Soltei uma tosse baixa e estendi a mão, puxando delicadamente a borda da camisa dele. Não podemos. A pequena luz de esperança nos olhos de Ethan desapareceu instantaneamente, sendo substituída por uma sombra escura. Limpei a garganta suavemente. Quem sai por aí deixando marcas de mordida pelo corpo inteiro de um amigo comum? Pessoalmente. Fiz uma pequena pausa. Acho que se for um namorado, então tudo bem. Extra. Ponto de vista do protagonista masculino. Eu a amava. De um jeito doentio. Toda vez que Chloe me tocava, um arrepio de puro prazer percorria minha alma. E as mordidas. Aquilo era um êxtase completamente diferente. Desde que percebi meus sentimentos por Chloe, senti um orgulho quase absurdo de mim mesmo por ter incentivado sua fixação por mordidas ainda na pré-escola. Como eu pude ser tão visionário? Uma vez, quando estávamos fazendo compras juntos, ela comentou que o cheiro fresco de pinho de uma loja era maravilhoso. Passei dias tentando encontrar um perfume exatamente igual. Mas eu jamais deixaria Chloe colocar na boca algo cheio de produtos químicos artificiais. Afinal, era a mim que ela mordia. Então comecei a pesquisar ingredientes naturais capazes de reproduzir aquele aroma. Agulhas secas de pinheiro, lascas de cedro e um toque de bagas de zimbro fervidos em água por 15 minutos. Depois eu coava na infusão e a despejava na banheira. Fazia isso havia anos. Chloe nunca desconfiou de nada. Ela realmente acreditava que aquele era meu cheiro natural. Garotinha boba. Desde quando um cara cheira naturalmente como uma floresta de pinheiros? Com o tempo, já não me bastava que ela mordesse apenas meus braços. Pouco a pouco, fui conduzindo as coisas para que as marcas passassem a ficar no meu pescoço. No instante em que os dentes dela afundavam na minha pele, o sangue parecia rugir pelas minhas veias. Toda vez. Um arrepio violento e incontrolável atravessava meu corpo, enquanto lágrimas brotavam dos cantos dos meus olhos, provocadas por uma onda avassaladora de prazer.
Eu era muito mais dependente daquela sensação do que Chloe jamais foi da própria condição. Meus amigos viviam dizendo para eu simplesmente me declarar. Mas quanto mais eu a amava, maior era o medo de destruir tudo o que tínhamos. Eu vivia apavorado com a ideia de Chloe fugir de mim. Se ela deixasse de precisar de mim, se me afastasse da vida dela, eu realmente morreria. Então Chloe mudou. Ela começou a me evitar. Recusava os doces que eu preparava para ela todos os dias, dizendo que precisava controlar o peso. Quando uma adolescente decide emagrecer de repente, só existe uma explicação lógica. Ela está apaixonada. Uma ansiedade sufocante tomou conta de mim. Durante anos, Chloe nunca permitiu que ninguém se aproximasse dela além de mim. Até aquele idiota aparecer. Quando ela bebeu sem querer do meu copo, fiquei eufórico. Levei aquele copo para casa com todo o cuidado e o coloquei junto da coleção secreta de coisas que ela havia usado ou descartado ao longo dos anos. Quis perguntar por que ela tinha voltado para casa sem me esperar, mas quando ergui a cabeça, vi Chloe estendendo roupas na varanda. Renda preta, renda branca. A cena era exatamente igual às fantasias mais indecentes que alimentavam minha mente havia anos. Todo o sangue do meu corpo desceu de uma vez. Fugi dali como se minha vida dependesse disso. Naquela noite passei horas me revirando na cama, incapaz de dormir. Mas, na manhã seguinte, as palavras de Chloe me arrancaram daquele transe. Ela disse que tinha voltado para casa com aquele nerd. Disse que não precisava mais de mim e que iria procurar um terapeuta. Mentira. A marca de mordida no pulso dela era evidente. Ela não estava curada. Ela simplesmente não queria mais vir até mim. Depois correu para alcançar aquele nerd. Quando os dois desapareceram pela rua, minha visão ficou completamente embaçada. Não sabia dizer se era o brilho do sol da manhã ou as lágrimas enchendo meus olhos. Meu peito doía tanto que minhas pernas simplesmente se recusavam a correr atrás dela. Nosso segredo. Aquela fixação que sempre pertenceu apenas a nós dois. Ela tinha contado tudo para Lucas. Passei anos esperando que Chloe finalmente descobrisse o que era o amor. Só para vê-la despertar esses sentimentos por outra pessoa. Ela começou a me rejeitar sem piedade. Rejeitou meu toque, minha ajuda. Até pediu que eu parasse de trazer os smoothies que fazia parte da nossa rotina desde crianças. Um desespero sombrio tomou conta de mim. Foi então que fiz a coisa mais patética da minha vida. Ameacei aquele nerd de óculos. Depois insisti para levar Chloe ao meu terapeuta. Foi ali que percebi, pela primeira vez, que minha obsessão possessiva por ela havia saído completamente do controle havia 2 anos. Naquele dia, quando ela abaixou a cabeça para me morder, um pensamento terrível surgiu dentro de mim. Eu queria que ela rasgasse minha jugular. Queria que me devorasse por inteiro. Queria que me apertasse tão forte que deixasse marcas até os meus ossos. Assim nunca mais nos separaríamos. Quando percebi que meu amor havia se transformado em uma obsessão perigosa, procurei ajuda profissional em segredo. O médico já conhecia Chloe. Eu havia mostrado fotos dela durante as consultas. Quando pedi que me ajudasse a enganá-la, ele recusou imediatamente. Mas por algum motivo, quando finalmente levei Chloe ao consultório, ele acabou concordando em colaborar um pouco. Disse que ela poderia substituir gradualmente o hábito de morder pelo contato físico de alguém em quem confiasse. Enquanto Chloe escutava tudo com um ar distraído, eu anotava freneticamente no meu caderno. Quando a consulta terminou, olhei para as páginas. Não havia uma única anotação sobre o tratamento. O caderno inteiro estava preenchido apenas com descrições de como Chloe me abraçara, de como seus dentes haviam arranhado minha pele e de como seus lábios tinham roçado meu pescoço. Arranquei todas as folhas e as joguei no lixo. Como se destruir aquelas páginas fosse suficiente para apagar os pensamentos sombrios que contaminavam minha mente. Mas Chloe estava infeliz. Como eu obrigara Lucas a se afastar dela, ela parecia sufocada e abatida. Era como se eu mesmo estivesse ficando sem ar. Pela lógica, eu deveria estar feliz. Ele tinha saído do caminho, mas vê-la daquele jeito abriu um vazio dentro de mim. Foi então que percebi. Eu podia suportar que Chloe se apaixonasse por outra pessoa, desde que ela voltasse a sorrir. Quando ela caiu nos meus braços no campo esportivo, meu corpo inteiro começou a tremer. 9 dias, 13 horas, nem 1 minuto a menos. Era exatamente esse o tempo desde a última vez que ela me mordera. Chloe. Eu sentia tanto a sua falta que estava enlouquecendo. Mesmo assim, ela não me queria mais. Ela queria morder outra pessoa. Se eu não tivesse aparecido naquele instante, seus dentes teriam afundado no braço de Lucas. Ao assistir aquela cena, senti como se todo o sangue tivesse sido drenado do meu corpo. Depois ela fez as pazes com ele. Seu sorriso voltou imediatamente. Enquanto isso, eu me afogava na própria agonia. Será que Lucas passaria 2 horas por dia mergulhado em um banho de pinho só para que a pele dele tivesse o cheiro que Chloe gostava? Será que ele cuidaria obsessivamente de cada detalhe do próprio corpo por ela? Será que algum dia ele seria capaz de amá-la com a mesma intensidade sombria e absoluta que eu? A dor era insuportável. Foi por isso que bati a porta da casa de Chloe. Esperei anos para que ela finalmente entendesse o que era o amor. Não havia a menor chance de entregá-la a outra pessoa sem lutar. Naquela noite, decidi seduzi-la pela última vez. Passei 3 horas inteiras mergulhado em um banho com infusão de pinho. Eu estava limpo, perfumado, com o cheiro que ela mais amava, inteiramente pronto para ser dela. Chloe. Eu sou quem tem o melhor gosto. Fim. Que Deus te abençoe.